A nossa convidada de hoje é formada em jornalismo, pós-graduada em jornalismo político e uma das veteranas na luta LGBTI+. Exatamente isso, ela que é a primeira mulher trans a coordenar as políticas públicas para a comunidade LGBTI+, aqui em São Paulo, hoje vai conversar com a gente sobre os desafios e conquistas da capital paulistana para esse público. No Sampacast de hoje a gente recebe a jornalista, artista e ativista Léo Áquila. E também fui muito violentada por ser, desde criança, uma pessoa muito afeminada, né? Eu fui uma criança, tudo isso aqui foi muito natural. Até que aos 18 anos eu fui apedrejada no Capão Redondo. E isso não é... Tem gente que acha que é meio poético falar, né? Que é no sentido literal da palavra. Não é metáfora. Eu fui apedrejada no Capão Redondo e foi esse o dia que eu dei um primeiro grito de liberdade na minha vida. Que foi quando eu cheguei em casa às 11 horas da noite da escola, trabalhava durante o dia, estudava à noite. Chamei minha família e falei, eu sou isso. Mas eu me assumi gay. E aí eu começo a entender que essa luta tem que ser política. Porque são os políticos que fazem as leis, são os políticos que decidem, e quem não governa é governado. Mas aquilo ficava bom para mim, mas não para a sociedade. Dentro dos centros nós temos o Transcidadania, que acolhe as pessoas trans durante 2 anos, dando uma bolsa para que elas possam estudar. A devolutiva delas é se formarem, é concluírem o estudo, e a gente dá todo esse suporte. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Daniel Monteiro, esse é o Sampacast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo, ao meu lado. Minha amiga Hanna Beltrão. Isso aí, Dan. Primeiramente, olá para você. Olá, Brasil. Olá, São Paulo. Tudo certo pra gente começar? Mais um papo legal, mais um Sampacast. E hoje a gente tem a honra de receber uma convidada super especial pra gente ter esse bate-papo aqui descontraído. Então, seja muito bem-vinda, Léo Áquila. Muito obrigada, que prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Como é bom ser lembrada, como é bom ter voz, né? A gente ficou calada tantos anos esperando uma oportunidade preciosa. Maravilha. Exato. Você não ficou calado e esse também é um dos grandes papos, um dos nortes do nosso papo de hoje, né? É que muitas vezes tive que gritar sozinha. Bom, até começar do começo, eu sei que você não nasceu em São Paulo, mas tem quase toda a sua história aqui em São Paulo. Como é que foi a tua infância aqui na cidade? Como foi a vinda para cá, lá, aqui na Zona Sul? Contextualiza pra gente antes como é que foi a Léo da infância. Eu só nasci em Minas Gerais, né? Mas antes de completar 1 ano, os meus pais mudaram para São Paulo, então eu fui criada em São Paulo, no Capão Redondo. E eu tenho 52 anos de idade, então eu tô falando de 50 anos atrás, veja bem, né? Onde Capão Redondo era famoso, era um bairro famoso no mundo inteiro, devido a tanta violência que tinha. E eu cresci naquele contexto, e como a gente não conhecia outra realidade a não ser aquela, porque, ainda mais quando criança, eu nem do Capão Redondo não saía para nada, eu achava que o mundo inteiro era exatamente daquele jeito, aquele inferno. Então, chega a banalizar as coisas, né? Por exemplo, uma das brincadeiras que a gente fazia era pular corpos para ir para a escola. E a gente achava aquilo natural. Foi quando eu fui crescendo. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos eu já tive meu primeiro emprego. E aí eu fui saindo do Capão Redondo e vendo que tinha um mundo fora daquilo. Sim. E que não era nada parecido com aquilo, né? Então, esses corpos que a gente sempre pulava para ir para a escola, quando a gente voltava, a gente ficava falando, pulei 3, pulei 4, né, corpos. E a gente pulava mesmo o corpo. Porque a gente banalizou tanto aquilo, essa violência toda, até que um dia, um desses corpos era do meu irmão. E aí eu comecei a sentir na pele o trauma, né, de estar morando num lugar daquele tão violento. E também fui muito violentada por ser, desde criança, uma pessoa muito afeminada, né? Eu fui uma criança, tudo isso aqui foi muito natural. Para mim era minha natureza gritando. Então, com 6, 7 anos, quando eu entrei na escola, eu comecei a sofrer os primeiros ataques da própria escola, né, de professores, de alunos, de amiguinhos, né, na escola, que é um lugar cruel para criança. Sim. Como eu. E aí foi que eu comecei a entender a realidade nua e crua, sentir na pele toda essa dor. E, né, como você está falando, muito da sua infância está relacionada, né, com a sua descoberta como mulher, né, da sua identidade como mulher. Conta pra gente como é que foi esse processo, os maiores desafios, a gente sabe que são muitos.
O Brasil ainda é muito atrasado, né, em muitas questões, né, de informação e diversas outras questões também, políticas públicas. Conta pra gente, então, o que você encontrou durante toda a sua trajetória de maiores dificuldades, até para quem estiver assistindo a gente, conseguir se identificar também, conseguir traçar um pouco do seu caminho. Só essa pergunta sua já daria 3 horas de programa, porque é tanta coisa para falar, para esclarecer, porque muito do que as pessoas são de agressivas, de preconceituosas, é por ignorância, no sentido de falta de conhecimento, né? Conheceis a verdade vos libertará. Já dizia o ditado. E é exatamente isso. Então é muito bom cada vez que a gente tem oportunidade de falar, porque a gente consegue esclarecer. A gente tem a pretensão de mudar o mundo inteiro? Não. Mas se a gente conseguir mudar o mundo ao nosso redor, já é uma grande coisa. Então, o raio de alcance que esse programa tem, ele é extremamente importante, que se a gente conseguir mudar uma vida, já valeu a pena. Mas veja bem, eu estava inserida num contexto de extrema vulnerabilidade. Éramos uma família muito pobres, né? Meu pai, minha mãe, 5 filhos. Chegaram em São Paulo com uma mão na frente e outra atrás. A gente morava em um lugar muito precário, barraco de madeira, chão de terra dentro de casa. Foi uma situação, uma vida muito difícil, né? A gente comia uma vez por dia porque não tinha condições de almoçar e jantar. E até hoje ainda tem gente passando por isso. Olha que absurdo, né? E aí eu cresço essa criança que naturalmente vem muito afeminada, né, e que jurava que era uma menina. O primeiro choque de realidade eu tive aos 6 anos de idade. Faltava 5 dias para eu fazer 6 anos. Mas isso é tão vivo na minha memória que parece que foi ontem. É muito vivo. Eu lembro da cena perfeita. A minha mãe sentada, com o vestido branco florido, de vermelho. Me pegou, me pôs assim no meio das pernas dela, pinchando meu cabelo. E falou assim, é seu aniversário essa semana, o que você quer de presente? Eu falei que era uma boneca. Ela falou, não, você não pode ter uma boneca porque você não é uma menina, você é um menino. Aí, na minha inocência, eu respondi, então me dá um boneco. Porque, né, a criança faz umas associações muito ingênuas. E ela falou, não, você não pode ter um boneco porque você não é menina, isso é brinquedo de menina. Acabei ganhando um carrinho de boi que eu detestei. E, enfim, mas aí começou a invalidação daquela criança, já dentro de casa. Coitada da minha mãe, não sabia como lidar com a situação, porque não se falava sobre isso. Hoje nós temos até uma frente, que é a Tamires, que toma conta de uma frente de uma batalha, né, para que as crianças trans sejam respeitadas, sejam compreendidas, acolhidas, amparadas, protegidas. É uma luta isso, porque é mexer num vespeiro, a gente vai chegar lá. Porque se eu tivesse tido esse olhar na época que eu era criança, talvez eu não tivesse sofrido tanto. Né? A gente fala muito de evasão escolar da comunidade LGBT. Eu fui uma pessoa dessas que, na 8ª série, eu não consegui ficar mais na escola. Então, tamanha pressão, tamanho tudo. Na 8ª série, eu concluía o primeiro grau, né, que a gente chamava de primeiro grau, que era, agora mudou, né, o módulo. Mas era primeiro grau, que era a 8ª série. Eu saí da escola e parei de estudar, porque eu não conseguia mais tanta agressão. Eu passei a minha infância inteira sofrendo as consequências. Então, quando a gente pensa uma política pública para crianças trans, crianças LGBTs, a gente não está falando de transformar a criança em nada que isso que eles estão usando contra a pauta, né, os conservadores. A gente está falando de um olhar acolhedor, de proteção. Não é de aplicar injeção para nada, não é de mudar sexo de ninguém, não é de sexualizar a criança, não tem nada a ver com pedofilia. É uma política de proteção para que as crianças não passem aquilo que eu passei sozinha. Imagina uma criança de 7 anos tendo o mundo contra ela e ela ter que aguentar aquilo sozinha sem saber como lidar. Aí você vai para onde? Vai para a igreja. Quando chega na igreja, você está em pecado, vai para o inferno, Deus não te abençoa. Então, é muito difícil, né? Por isso que a gente tem uma taxa de suicídio altíssima, porque nem todo mundo tem o espírito forte que eu tive para suportar todas aquelas surras, todas aquelas maldades, aquelas agressões verbais, agressões físicas, até que aos 18 anos eu fui apedrejada no Capão Redondo. Isso não é... Tem gente que acha que é meio poético falar, né? Que é no sentido literal da palavra. Não é metáfora. Eu fui apedrejada no Capão Redondo e foi esse o dia que eu dei um primeiro grito de liberdade na minha vida, que foi quando eu cheguei em casa às 11 horas da noite da escola, trabalhava durante o dia, estudava à noite, chamei minha família e falei, eu sou isso, mas eu me assumi gay.
Porque a gente não se falava sobre transexuais. Sim. E a única referência trans que eu tinha era de uma trans que tinha no bairro naquela época, nem sei se está mais viva, porque ela já era bem mais velha que eu era criança, que chamava Marcela. E essa Marcela era muito vulgar, ela tinha um comportamento muito errôneo, usava drogas, era aquela que pegava o bairro inteiro. E eu ficava olhando aquilo, eu ficava muito assustada, porque eu ouvia as outras pessoas condenando ela e eu ficava morrendo de medo de ser aquilo, bem entre aspas, tá? Sim, Como sim. se fosse só ela, né? Que representasse Era a única referência. A única referência, né? Então não tinha outra referência. Ninguém falava pra mim, olha, pode ficar tranquila que você vai poder um dia ser uma jornalista se você for trans. Que você vai poder ser uma coordenadora municipal da prefeitura. Imagina, naquela época, O jamais. estigma era muito grande, né? O que sobrava pra gente marginalizado. era prostituição e o inferno. Nessa vida, no planeta Terra, a prostituição, na vida espiritual, o inferno. Só tem esses dois caminhos e eu não queria isso pra mim. Então eu fugi dessa realidade a vida inteira. Eu vim me assumir trans aos 40 anos. Eu tenho 52, só tenho... eu sou uma ninfeta, tenho 12 anos só. A Leonora tem só 12 anos. Então eu passei a minha vida como um menino gay. Mas entristecido, sufocado, né? Porque eu também queria, precisava me assumir, porque ninguém vira nada, tá? É aí que a conta não bate com os conservadores. Quando eles falam, vocês estão querendo transformar crianças em X, Y, Z, ninguém vira nada. É a natureza da criança. A gente está querendo proteger essa criança, dando terapia, dando acompanhamento, tendo um olhar com lupa de aumento para esse Que é uma realidade, sofrimento. a dificuldade É uma de aceitar realidade. que as coisas são como elas são. Essas pessoas, elas nasceram Então, com essa... São, né? E é uma dificuldade mas de aceitar, assim, né? é tão difícil as pessoas entenderem que, assim, aquela criança, Léo Áquila, na escola com 7 anos apanhando, é a mesma de hoje. Então, se eu sou trans hoje, com 7 anos, eu Você era uma já criança era. trans. Sim, você que eu era nasci uma mulher, assim. você era uma menina, pronto. Sim. Eu sempre brinquei naquela época, por falta de contexto, né? A gente falava que era uma mulher presa no corpo de um homem. Era isso que a gente falava. Mas as pessoas não entendem que, se eu nasci assim, então, como adulta, algumas pessoas até me aceitam, trans. Mas quando a gente fala de criança, nossa, parece que a gente é o demônio, ficam demonizando a gente, quando a gente só quer proteger, para que essa criança não passe o que eu passei, né? Só isso. A gente não incentiva nada, a gente não dá nenhum tratamento, nenhuma questão hormonal, nada, é zero. É só acolhimento e proteção para que essa criança não sofra sozinha, porque ela vai sofrer, mas não sofra sozinha tudo que eu sofri, porque eu não tive esse olhar. E eu sofri muito, eu era uma criança muito amedrontada. Aí passei uma fase da minha vida que eu tinha vergonha de falar, porque as pessoas percebiam pela minha voz que era bicha, que era assim que falavam na época. Eu tinha vergonha de me mexer, porque eu não conseguia não ser afeminada. Sim. Então, eu sofri muita consequência. Paralelo a tudo isso, a gente não pode esquecer do HIV, que em 1982 explodiu. Eu estava com 22 anos, então eu peguei essa geração HIV, que era conhecida porque tinham que culpar alguém, culparam os gays. Sim. Então, virou a peste gay. Eu atravessei esse período muito ruim, muito terrível pra gente. A ponto de eu pegar um ônibus para ir para casa do meu trabalho lotado, que ia gente pendurado na porta. O ônibus ia torto, assim, ó, de tanta gente, e o lugar do meu lado vazio. Eu sentada no canto, o ônibus abarrotado e ninguém sentava do meu lado. Porque, além do preconceito por ser homossexual e todo mundo percebia, porque eu não tinha como disfarçar, era a minha natureza, ainda tinha o estigma do HIV, de que os homossexuais transmitiam HIV pelo copo, Sim. se sentar do lado. Então, ninguém sentava do meu lado. Aí, o que eu fazia? Para não passar aquele constrangimento, eu descia e ia a pé. E eu tô falando de Moema até o Capão Redondo. É muito longe, levava 3, 4 horas para chegar. Aí perdi a aula, aí foi quando eu parei de estudar, eu falei, não dá. Aí chegava na escola, ainda era todo aquele abuso. Então, quer dizer, olha tudo que eu tive que aguentar sozinha. Até que depois ainda virei evangélica, aí fiz um filho, porque a igreja precisava dar prova de que eu estava liberta. Aí fiz um filho, meu filho hoje tem 26 anos, é um amor, me aceita do jeito que eu sou. A gente se ama profundamente, ele casou, teve uma bebê, então sou avó da Heloísa, com muito orgulho. E aí, eu virei artista. Aos 22, eu comecei a enveredar para esse campo artístico. Por quê? Na minha inocência, ainda com 22 anos, de uma pessoa muito retraída, eu achava que se eu fosse artista e se eu fosse famosa, eu ia ser uma espécie de autoridade, porque eu cultuava tanta gente famosa que eu achava que era uma autoridade. Então eu falava, o que eu vou fazer? Vou virar artista, fico famosa, e aí eu consigo ter voz. Sim. Porque o que eu queria não era ser famosa
pela arte. Eu queria ter voz. Eu queria né? que as pessoas me ouvissem. Eu queria colocar para fora tudo aquilo que eu sofri para que alertasse as pessoas. Só que eu descobri com 10 anos na televisão que eu seria, no máximo, uma formadora de opinião. E olhe lá, para um grupo desse tamanhozinho. E aí eu começo a entender que essa luta tem que ser política. Porque são os políticos que fazem as leis, são os políticos que decidem, e quem não governa é governado. Ou eu vou lá e faço o que eu acho que tem que ser feito de política pública para mim e para pessoas como eu, ou eu me calo e obedeço. E eu não sou dessas de calar e obedecer quando tem coisa errada. Quando tem gente sofrendo, massacrada, corpos invalidados, gente tendo que voltar para o armário. Todo dia eu vejo gente tendo que voltar para o armário. A gente acabou de ver um caso da Cate Lares, que é uma menina trans de 15 ou 16 anos, que aos prantos teve que cortar o cabelo, tirar seio, voltar a ser menino, num sofrimento absurdo por causa da igreja. Quer dizer, então, a própria igreja tem que repensar tudo isso, porque as igrejas, algumas, né, a maioria, já foi responsável por muito suicídio. E quem vai responder por essas vidas? Sim. Ah, mas nós estamos com a razão. Qual razão? Ah, não mexam com as nossas crianças, deixem nossas crianças em paz. Que paz? A sua paz de querer sufocar isso para não ter que enxergar a realidade. A sua paz de ficar na sua zona de conforto e não ter que lidar com essa causa que é difícil. Mas essas crianças não estão em paz. Essas crianças sou eu apanhando a vida inteira. Por conta de tudo isso, foi também que você optou pelo jornalismo para também conseguir levar esse debate, se tornar essa comunicadora, essa voz, já que você viu que no campo artístico, no máximo, como você bem disse, você ficar lá como só uma formadora de opinião. Foi por isso que você correu atrás do jornalismo também, para ter mais ferramentas para trazer isso? As crenças limitantes foram algo muito presente na minha vida e na vida de muitos de nós, principalmente o povo brasileiro, né? Ah, você é pobre, você não pode ser isso, você nunca vai ter uma faculdade porque a gente é pobre, você nunca vai ser famosa porque a gente não tem condições, você não, é a teoria do não, né? A igreja trabalha com a teoria do medo para te segurar. Sim. E a sociedade trabalha com a teoria da invalidação, de que você não pode ser isso, de que você não pode ser aquilo, porque você é preto, então você é assim, porque você é gay, você é assado, você é trans, você vai ser prostituta. Ficam colocando a gente nesses rótulos, nessas caixinhas. E eu cresci ouvindo dizer que na minha família nunca haveria ninguém formado, porque era uma realidade, e até hoje é uma realidade bem distante da minha família. Até bem pouco tempo atrás eu era a única pessoa graduada da minha família inteira. Para você ver de que contexto a gente vem. Eu tenho uma música que chama Princesinha da Favela, que conta exatamente isso, porque as pessoas me veem hoje super elegante, estudada, branca, num cargo bacana e falam, essa aí é privilegiada, não tem privilégio nenhum, isso aqui foi muita luta. Foi matar um leão por dia para chegar até aqui, no meu caso um veado por dia, a gente brinca falando, né? Que é uma força de expressão de brincadeira, claro, sim, sem querer fomentar violências. E aí eu chego naquele momento que eu falo, bom, já estou com 25 anos, parei na 8ª série, vou retomar meus estudos. Aí retomei, aí já trabalhando, fui para um colégio particular, fiz o 2º grau, prestei um vestibular, entrei na faculdade aos 32. Só aos 32 anos eu consegui fazer faculdade, porque eu não tinha condições. Sim. Aí, aos 32 anos, eu fiz marketing na Anhembi Morumbi. Lá mesmo eu terminei, fiz jornalismo, mais 4 anos. E em jornalismo foi que eu entendi que eu estava certa no caminho que eu tinha escolhido e que era através da política que eu ia conseguir transformar a sociedade. Né? Pelo menos um pouco, né? Deixar um legado. E aí eu desenvolvo uma paixão gigante em 2008 por política, porque eu vi ali a esperança de uma mudança. E aí eu fui para a PUC fazer política. Sim. E aí eu enfiei a cara no estudo, porque, paralelo à minha carreira artística, que estava indo muito bem, obrigada, o que eu fiz? Eu fui me preparando para, no momento certo, fazer uma transição. E foi o que eu fiz 4 anos atrás. Eu rompi com a carreira artística como um todo, parei de fazer show, de cantar, parei tudo. Embora eu gostava muito do que eu fizesse, estava indo muito bem. Eu cheguei a ganhar R$160 mil por mês, com shows, com televisão, com eventos, com essas coisas. Mas aquilo ficava bom para mim, mas não para a sociedade. Eu abro mão de tudo isso para procurar um trabalho na política e começo a enveredar, me candidato, vou me envolvendo, vou conhecendo pessoas, até que a vida me proporciona um encontro com o vereador Tami, né? Trabalho na campanha dele 6 meses e assim, a gente trabalhou a pão e água, sem dinheiro, honestamente, sem dinheiro público envolvido, e o Tami é eleito com 43 mil votos. Fico no gabinete 2 anos como coordenadora do gabinete.
conseguimos apresentar um projeto de educação emocional nas escolas lindíssimo, que foi aprovado, já sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes. E aí eu sou convidada para ser coordenadora municipal da diversidade e aceito. Mais uma vez, eu troco o dinheiro pela missão. Artisticamente eu fiz isso uma vez. Deixei de ganhar uma fortuna que eu ganhava como artista para ganhar salário, ser assalariada, e não era tanto quanto as pessoas pensam. E pela segunda vez, para ser coordenadora municipal, eu aceitei o cargo ganhando metade do que eu ganhava aqui na Câmara, para deixar a minha missão falar mais alto. Porque nunca foi e nunca será uma questão de dinheiro. Eu estou aqui por uma missão, por uma transformação. E, Léo, você já tocou nesse assunto agora, conta pra gente como foi a sua passagem, né, pela Câmara, você que já está engajada há muito tempo, né, na política. O que você mais encontrou de dificuldades? O que você viu também de trabalhos legais, trabalhos bem feitos para a cidade de São Paulo e principalmente para a pauta que você defende? E como esse processo também te ajudou a amadurecer para o cargo que você ocupa hoje, né? Exatamente. Eu resolvi trocar um salário de 20 mil por um de 9 para ser coordenadora da diversidade, justamente porque aqui eu não conseguia fomentar a política do meu jeito, porque eu não era chefe da pasta. O chefe da pasta era o meu vereador, que era o Tami, que eu adoro, que me deu uma belíssima oportunidade. A bandeira do Tami é a violência contra a mulher, que também é outra pauta muito sensível, e ele está certo. Mas ele é um homem trans. E eu queria muito trabalhar mais essa coisa da diversidade no gabinete. Eu não tinha esse espaço porque a gente não dava conta. Né? Aí tem gente da comunidade LGBT que até condena o Tami por isso, porque não entende como que ele, um homem trans, não tem essa pauta da diversidade no gabinete. Mas ele viu uma mãe sendo agredida muitas vezes. Ele tem um contexto histórico que as pessoas ignoram, tentam invalidar a vida dele. Então ele tem um motivo para isso. E quando eu digo que ele não tem nada de errado em ele defender a mulher, não tem nada. Tem gente que é eleito para defender cachorro. Sim. Então tá tudo certo. São lutas válidas. Mas as pessoas não entendem isso. Só que assim, eu também chego no momento onde para mim não dava. Porque eu queria falar da minha pauta, eu queria defender os corpos trans, eu queria defender as pessoas LGBTs. Porque seria defender a minha própria existência. Eu tenho uma netinha, né, de que tem agora 6 meses de vida. Eu não sei se ela vai ser lésbica, se vai ser um homem trans. A gente ainda não sabe. Tem que esperar ela crescer e deixar a natureza falar para a gente entender. De qualquer forma, eu quero preparar o mundo para que ela não sofra o que eu sofri. Né? Principalmente porque é minha neta. Eu não quero que ela sofra. Já é preta. Já vai ter que pagar o preço por ser preta, porque nós somos racistas na estrutura. E que a gente tem que rever esse racismo estrutural, sim. Nós todos temos que aceitar que somos para combater o racismo. Não é só falar, não tem preconceito, não sou racista, somos na estrutura. E ponto final. Isso é incontestável. Enquanto a gente não. Machistas, homofóbicos, transfóbicos, nós somos na estrutura. Né? Para você ver, eu sou uma privilegiada quando eu consigo ascender artisticamente e fico uma pessoa famosa no Brasil inteiro. Então eu sou um pouco mais bem aceita. Um pouco, mas quantas oportunidades não foram me tiradas? Quantas? Na própria Rede TV, que eu trabalhei 20 anos, eu tive um programa. Desculpa. Eu tive um programa gravado, um projeto piloto gravado de um programa que eu ia ser a apresentadora. Seria a primeira mulher trans a apresentar um programa na televisão brasileira. Ia chamar Unissex. Fizemos cenário, chamamos plateia, gravamos o piloto, fizemos tudo. Estava pronto para ir ao ar. Nunca foi. Sabe por quê? Porque quando os patrocinadores os anunciantes ficavam sabendo que a apresentadora era eu, eles retiravam a cota do patrocínio e a gente não tinha condições de pôr no ar. Então, como esta, eu perdi muitas outras oportunidades de vida. Né? E para chegar onde eu fui tendo que abrir mão de muita coisa, né? Principalmente financeiramente. Principalmente. Porque se a mulher e o homem, né, nessa questão de gênero no salário, ainda não está equiparada, a mulher ainda ganha menos que o homem, imagina a trans. A trans é o lixo do que é ser mulher ainda na sociedade. E a gente está lutando contra isso, né? Eu, em 2002, eu era a única candidata no Brasil inteiro assumidamente LGBT. E aí, onde eu ia, porque eu viajava para fazer shows, em toda cidade que eu ia, deixava alguém candidato. Para fazer com que os gays acordassem para isso e começassem também a exigir essa fatia do bolo. Né? Porque quem não governa é governado. É isso que a minha fala sempre foi essa. E aí eu venho despertando muitas pessoas de lá para cá, me envolvendo e criando e sendo uma referência política para a comunidade LGBT. Hoje nós temos candidatos eleitos no Brasil inteiro e graças a uma luta que eu venho travando sozinha desde 2002. Hoje eu vejo gente eleita que em 2002 nem estava nascida.
né? Aí as pessoas falam assim, mas por que essas pessoas foram eleitas e você não, se você já se candidatou 5 vezes? É porque eu estava com um pé na política e um pé no artista. E o artista, para mim, falava mais alto, porque eu estava indo muito bem na televisão, nos palcos, nos shows. Então eu falei, eu vou tirar todo o proveito que eu puder disso, né? Até eu ter meu apartamento, minha casa, dar uma casa para os meus pais, ter meu carro, vou conquistar as minhas coisas aqui. Depois, quando eu estiver estabilizada financeiramente, não precisar mais de grana, eu posso abrir mão de tudo isso e ser política. E foi o que eu fiz. E dentro da coordenadoria, quais são os principais desafios que você encontrou? Como a gente já falou, a sociedade ela é machista, ela é transfóbica, ela é homofóbica, e São Paulo é uma ressonância, uma capital desse tamanho. Quais principais desafios você encontrou e até agora quais as ações que você já consegue ver resultados sendo implementadas? A grande barreira que a gente enfrenta é eles colocam nesse cargo uma pessoa que tem visibilidade, para dar visibilidade, mais poder para essa pauta, para essa questão, mas, ao mesmo tempo, nós estamos rodeados de pessoas conservadoras. Então, ao mesmo tempo que eles querem que o negócio cresça, porque também é voto, porque ganha a comunidade LGBT, não quer que apareça demais, porque queima com o eleitor que é mais igrejeiro, né, que é mais conservador e tal, que não entende. Então, é uma luta, porque assim, vai dando aos pouquinhos para não aparecer demais, sabe aquela coisa? O nosso maior desafio é trabalhar a empregabilidade da comunidade LGBT, especialmente da comunidade T, que são as mulheres trans. Por quê? Mulher trans é a faixa mais vulnerável dessa comunidade. A mulher trans é aquela que está em situação de maior vulnerabilidade. Por quê? Porque ela tem um rótulo muito ruim na sociedade, de marginal, de prostituta, de vagabunda, de uma imagem muito sexual, um apelo sexual muito forte atrelado aos corpos trans. Né? Mas por quê? Porque a própria sociedade jogou essa comunidade nesse lugar. E já criou esse estigma que é muito pesado. Era aqui que a gente queria estar? Eu te garanto que não. Nós temos um projeto chamado Transcidadania, que é incrível. Transcidadania, nós temos 5 centros de acolhimento de cidadãos, né, que são LGBTs, especialmente trans. E lá dentro desses centros, um em cada zona, leste, sul, norte, oeste, centro, nós temos esses centros fixos e 5 unidades móveis, que são nossas vans, que vão até os bairros, que levam essa política até as pessoas, até as comunidades. No combate à LGBTfobia é muito eficaz. E dentro dos centros nós temos o Transcidadania, que acolhe as pessoas trans durante 2 anos, dando uma bolsa para que elas possam estudar. A devolutiva delas é se formarem, é concluírem o estudo, e a gente dá todo esse suporte terapêutico, hormonal, a gente ajuda em tudo que a gente pode. Lá dentro, a gente tem o Respeito Tem Nome, que é um projeto que muda o nome dessas pessoas gratuitamente. A certidão de nascimento, às vezes, é muito complicado e custa caro. Então, a gente dá tudo isso para essas pessoas para que elas tenham o mínimo de dignidade. Mas qual é o problema e onde a conta não fecha? Porque a gente dá os 2 anos, que agora, na minha primeira vitória, é passar para 3 anos o Transcidadania, que a gente está agora já em tramitação, vai passar para 3 anos, porque em 2 anos, algumas, as que estão mais atrasadas na escola, não conseguem concluir. Sim. Então, é um dinheiro jogado fora 2 anos. Sim. Mas também é um dinheiro desperdiçado se mesmo essas que concluíram, pegam todas felizes o seu diploma, vai para o mercado de trabalho e não conseguem. Sim. Então, para a gente trabalhar essa empregabilidade, que é o grande desafio, e aí, se tudo der certo, eu vou ter que ganhar um prêmio mundial de reconhecimento. Como é que chama? Aquele prêmio para quem faz ações... como é que chama? Bom, esse eu já lembro. Eu tenho que ganhar esse prêmio. Nobel, é isso. Eu tenho que ganhar o Nobel se esse negócio der certo. Porque vai ser uma referência mundial. Eu pensando, quando eu assumi esse cargo, eu percebi que a nossa coordenação é uma coordenação T e não LGBTI+. Porque quando eu fiz a transição de cargo, eu percebi que todos os projetos são para a comunidade T. É a mais vulnerável? Precisa. Até estou colocando lupa de aumento nos projetos para melhorar para elas e para eles, homens e mulheres trans, para melhorar. No entanto, onde estão as outras siglas? As lésbicas completamente invisibilizadas e cheias de pautas que precisam ser trabalhadas, pensadas, de políticas públicas. Os gays que
estão completamente soltos e perdidos no mundo, e aí nós temos todo tipo de gay, o vulnerável, não vulnerável, classe alta, classe B, tá todo mundo jogado em São Paulo. Ninguém sabe direito para onde vai. Aí por isso que a gente às vezes vê muita agressão, porque entrou num bar que o bar é mais preconceituoso. A gente precisava ter um local, uma sede nossa, para chamar de nossa, para que a gente pudesse ali trabalhar várias questões, não só a vulnerabilidade. Porque o gay que não é vulnerável, ele também quer se sentir pertencente. Sim. E onde está esse gay que eu acho que é a maioria? Porque o gay é muito criativo, muito produtivo, se vira muito bem, né? Os gays se sustentam. Eles não são a classe mais vulnerável. Tem os vulneráveis que a gente está trabalhando, mas não é. Eu quero um lugar onde eu possa atender toda essa comunidade. Então eu preciso ter um lugar muito grande. E eu criei um projeto gigante, porque eu sou meio louca, tá? Eu penso tudo muito grande, que chama Casa Arco-Íris. O Casa Arco-Íris, e nós estamos pleiteando a Galeria Olido, que está abandonada, um prédio que virou um elefante branco na cidade, porque a gente trabalha várias questões numa tacada só. Revitalização do centro, porque a gente vai ocupar aquele lugar com uma pauta que é muito colorida e feliz, e cheia de coisa linda para mostrar. A gente vai conseguir aglomerar, né, aglutinar esses gays para que a nossa comunicação seja muito mais fácil. A primeira delegacia LGBT, que é o braço da diversidade do DECRAD, que vem para cá, então vira a primeira delegacia LGBT, que é o sonho da comunidade LGBT. A gente vai ter um andar para cada sigla. Então, um andar inteiro só para as lésbicas. Só lésbicas trabalhando, porque só quem é lésbica sabe as dores e as delícias de ser o que é. Então, eu não posso colocar um homem trabalhando pauta lésbica. Eu não posso. Eu tenho que colocar as lésbicas para pensarem isso. Mesmo. Aí eu tenho que colocar um andar inteiro para trabalhar as questões trans. Eu tenho que colocar um andar inteiro para entender e acolher os não binários, que são milhares e mal compreendidos. Os bissexuais, então, são os que mais pagam o preço. Porque durante muito tempo, eles tiveram que viver com a pecha de que são indecisos, em cima do muro, não sabem o que quer, sabem sim o que querem. E têm o direito de ter o seu espaço. A gente precisa trabalhar a comunidade LGBT 60+, porque a comunidade está envelhecendo e eles estão ficando os mais vulneráveis de todos. A gente não tem nenhuma política pública para LGBT de 60+. A gente vai ter nesse prédio. A gente vai ter um restaurante-escola com um chefe incrível, que é um homem trans, inclusive. A gente vai ter um andar inteiro para cultura só LGBT, que é diferente da Aline Torres, que cuida da cultura como um todo. É uma cultura específica para trabalhar a empregabilidade, fomentar a cultura drag, que é muito legal, mundialmente falando, e que traz muito benefício para a cidade, que os gays gostam. Se eu consigo trabalhar a cultura drag queen dentro desse espaço, eu consigo atrair os gays que podem pagar para ver esses concursos, essas drags trabalhando e tal. O restaurante-escola que eu quero é aos modos de um que eu vi nos Estados Unidos, chama Lips, que é um restaurante com cara de cabaré, muito lindo, muito chique, tudo carpetado, tudo bonito, e a gente tem parceiros para fazer isso, nem vai ser dinheiro público. E todas as drag queens, todos os garçons e funcionários são todos drags. E aí no meio, entre um prato e outro, tem um show, um sobe, faz um show. Então, quer dizer, para virar ponto turístico. Eu quero LGBTs do mundo inteiro saindo dos seus países para virem conhecer um projeto que não tem no mundo todo. Né? E tem outra, o escopo é gigante de tudo que a gente vai abranger. Mas eu preciso que o projeto esteja pronto em um ano. Né? Então eu estou no pé do nosso prefeito, alô prefeito, para que ele assine, porque eu já conversei com todo mundo que tinha que conversar. Todos os secretários, Simone Tebet, Baleia Rossi, todo mundo que precisava ajudar naquilo já assinou. Só falta o prefeito Ricardo Nunes, que eu ainda não mostrei o projeto. Então pronto, então a gente vai ter mais muito assunto. Tava olhando aqui, a gente tem muita coisa ainda para conversar, mas a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta então o nosso papo com ela, Léo Áquila, contando muito sobre a vida dela e também sobre a experiência na política. Então fica aí que o SampaCast volta já. Haná, mais um programaço, né? O papo de hoje foi muito bom, né, Dan? Voou, a hora passou tão rápido. A hora passou voando. E se você quer ficar por dentro dessa e de outras entrevistas também que a gente faz aqui no SampaCast, é só se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Aponte o seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e se inscreva. Até breve!
E a parada LGBT é um ato político, não é uma festa política. Então a gente não pode perder isso. Aí a gente começou a trazer os temas. Né? O ano passado foi Vote LGBT, né? Políticas públicas LGBTs eu quero inteiro e não pela metade, porque a gente sempre com as migalhas. A gente teria uma bancada inteira nossa. Mas se o tema da parada era Vote LGBT, por que não votaram? Nós tivemos uma candidata eleita que foi a Erika Hilton. E o que falta na política é humanização. O que falta na política é amor. Né? Nós temos um monte de gente que é contrária à comunidade LGBT que a gente não consegue dialogar. É achar que se ver um beijo gay vai virar gay. Eu cresci vendo beijo hétero. Exato. Eu cresci vendo minha mãe e meu pai se beijarem. É um beijo hétero. Adiantou alguma coisa? E a gente está trabalhando essa coisa de orientação dos pais também. A intenção da unidade móvel é atender quem? Os heterossexuais. Esclarecer. A gente leva os monitores formados para isso, que geralmente são pessoas trans, formados para isso, para que eles esclareçam os héteros do que é isso. O que tem de política pública? O que está sendo feito? Voltamos com o SampaCast, hoje recebendo a jornalista, ativista, né, Léo Áquila aqui com a gente, artista também. Bom, já vou entrar aqui nessa pauta, né, que a gente ouviu dizer que a sua relação com a parada LGBT aqui em São Paulo é íntima. Antiga. Você costuma umbilical. até brincar que você é a fundadora, né, tá lá desde sempre. Conta pra gente como é que foi e a importância também, né, dessa parada para São Paulo e para o Brasil, né? Sim. A parada LGBT de São Paulo tem 27 anos. Na verdade, seriam 28, porque antes do que é considerada a primeira, nós fizemos um levante na Praça Roosevelt, em São Paulo. E foi ali que nós tivemos a ideia de, no ano seguinte, fazer uma caminhada mesmo, né? Por isso que essa parada ganhou esse nome, por causa dessa caminhada, desse cortejo, com um caminhãozinho de som pequenininho, assim, 2.000 pessoas só. A gente conseguiu juntar 2.000 pessoas, porque ainda era uma época muito preconceituosa e como podia aparecer na televisão, provavelmente apareceria. Muitos gays tinham medo, né? Que não eram assumidos e tal. Então ia muito, muito pouco, gente. E aí a gente veio crescendo, né? Por isso que eu brinco que todas aquelas pessoas que estavam ali no embrião da parada, que foi essa reunião na Praça Rubens, são os fundadores da parada. Como eu estava lá, me considero uma das fundadoras, né? E a parada cresceu, mas cresceu demais depois. Até ao ponto de passar por um período onde eu acho que a gente perdeu um pouco a mão política. Virou uma grande festa. Há algum problema em ser uma grande festa? Não, mas precisa ter o que comemorar. Sim. Porque festa por festa, aí perde o sentido. E a parada LGBT é um ato político, não é uma festa política. Então a gente não pode perder isso. Aí a gente começou a trazer os temas. Né? O ano passado foi Vote LGBT, né? Políticas públicas LGBTs eu quero inteiro e não pela metade, porque a gente sempre com as migalhas. Mas a gente da comunidade tem um pouco de síndrome de vira-latas. Né? Parece que os iguais não se reconhecem, cara. Eu não sei explicar. A gente adora uma pastinha embaixo do braço, rabinho no meio das pernas, batendo na porta de deputados conservadores, falando, ai, por favor, nos ajudem, estão nos matando. A gente precisava disso? Com 4 milhões de pessoas na rua? Não. A gente teria uma bancada inteira nossa. Mas se o tema da parada era Vote LGBT, por que não votaram? Nós tivemos uma candidata eleita que foi a Erika Hilton. Uma andorinha só não faz verão, é clichê o ditado, mas é a verdade. Sim. E não faz mesmo. Então a gente precisa trabalhar melhor essa comunicação. Mas aí tem uma questão que talvez Freud explicasse, que eu não sei o que acontece com as pessoas, porque os iguais não se reconhecem. Eu vejo isso acontecendo com as mulheres. Mulher na sociedade, maioria. Por que não é maioria em Brasília? Sim. Não faz sentido. Mesmo aqui na casa. Porque mulher não vota em mulher. É isso que acontece, entendeu? Essa irmandade entre os homens existe, mas essa sororidade com as mulheres, não. Você não. pontuou uma coisa forte. Claro. Os homens estão... Dan tá aqui para confirmar, né? O homem tá sempre defendendo o homem. Agora, a mulher, falta ainda, né? Sem querer ser feminista, sem querer ser... Mas sim. eu acho que a gente precisava acordar para essa pauta, né? Também é uma comunidade um pouco desunida, né? Porque as mulheres poderiam ser maioria. Eu adoraria que fosse, porque a mulher é muito mais sensível que o homem para essas questões de lidar com o ser humano. Né? A mulher é mãe. Pai é diferente, pai é importante, mas mãe, é a mãe que carrega aquele filho. É a mãe que vai entender melhor a dor daquele filho. Né? A prova disso é a minha própria família. Quando eu me assumi, que ficaram contra mim, eu tive um irmão que falou que não queria um irmão viado, que era esse o termo que eles usavam na época, ficou sem falar comigo 10 anos.
Hoje somos muito amigos, meu irmão é minha vida, dou a vida por ele e ele por mim. Mas até a gente entender tudo isso foi um processo difícil. Mas quem ficou do meu lado? A minha mãe. Como sempre, sempre as mães. Então, eu acho que o Brasil tinha que ser dirigido por uma mulher. Como se todos nós fôssemos filhos e essa presidente fosse uma mãe. Mas tem que ser essa mulher mãezona, que cuida, né? Que é conservadora, se tiver que ser, mas que tem amor. Porque o difícil é ser conservador sem amor. Porque o que falta na política é humanização. O que falta na política é amor. Né? Nós temos um monte de gente que é contrária à comunidade LGBT que a gente não consegue dialogar. Eu sou de cultura de paz. Você nunca vai me ver entrando em gabinete, dando de dedo na cara de alguém, gritando com ninguém. Eu sou diplomata. Eu sou aquela que senta, que toma um cafezinho, que explica o projeto, que fala, olha, se você não quiser por aqui, a gente tem outro caminho, a gente pode ir por aqui, vamos achar uma alternativa, mas por que você tem que contemplar isso? Por causa disso e disso, disso. Eu levo dados, eu sensibilizo a pessoa. Tanto que lá na minha coordenação nós temos um projeto de sensibilização que é incrível, que chama Desvendando o Arco-Íris, que é exatamente o que eu já faço a vida inteira. Eu estou fazendo no macro o que eu fiz no micro a vida toda. Eu só ampliei, só coloquei lupa de aumento em tudo. Porque passei por muitas situações onde eu tinha que lidar com gente que odiava gays, trans, travestis e tal, mas que ao me conhecer melhor, passou a se apaixonar por mim. No micro, no meu dia a dia, né, na minha vida inteira. Sim. E aí eu comecei a pensar, bom, se isso funcionou com fulano, com ciclano, vai funcionar se eu tiver a máquina na mão e puder falar com mais pessoas. E aí eu fui para a TV também por isso, porque na televisão eu tinha essa amplitude, esse eco, esse raio de alcance muito ampliado quando eu falava. Todo dia alguém me para na rua falando assim, deixa eu te falar uma coisa, você não é Léo Áquila? Ela falou, olha, eu não aceitava meu filho, mas te ouvindo falar eu passei a aceitar. Então Super Pop salva vidas, não é só igreja. Né? Eu queria matar meu filho, minha filha, não aceitava mais aí, de tanto te assistir, de tanto te ouvir, então eu quero te agradecer. Então, deu certo o meu raciocínio. Só que eu estava fazendo artisticamente. Sim. Agora eu quero fazer políticas públicas que ecoem, né, que soem a todos os ouvidos para que as pessoas se esclareçam, porque preconceito é falta de conhecimento. E que você estava falando no começo, né, da importância de ter políticas públicas para acolher essas crianças e os familiares também, né? É muito importante que a informação chegue até as famílias, né? A gente falou em off, a pessoa que o propulsor, né, a pessoa que propaga também a política e esse entendimento, não só a pessoa que é beneficiada, né? A gente tem um problema muito sério agora são os gabinetes do ódio, né? A política do ódio. Porque antes existia gente contrária, que não entendia, que tinha preconceito. Tudo bem, a gente ia lá no embate, discutia, lutava, debatia e tal. Hoje não. Hoje tem gente declarada com questões de ódio contra a comunidade. Tem até projeto tramitando pelo mundo afora de que drag queen não pode circular onde tem criança. Drag queen é um palhaço de luxo, um palhaço na versão feminina, é um artista. Onde já se viu isso? Né? Aí eles falam assim, o medo deles, né, por ignorância de novo, é achar que se ver um beijo gay, vai virar gay. Eu cresci vendo beijo hétero. Exato. Eu cresci vendo minha mãe e meu pai se beijarem, é um beijo hétero. Adiantou alguma coisa? Eu assistia a novela, eu só via beijo hétero. Não tinha beijo gay naquela época. Adiantou alguma coisa? Então, se beijo hétero não me fez virar hétero, beijo gay não faz ninguém virar gay. A matemática é muito simples, né? E aí a gente está trabalhando essa coisa de orientação dos pais também, porque às vezes a gente está com o olho no filho, que é o homossexual, mas se a gente conversar com o pai e a mãe, a gente resolve o problema. Nós temos um trabalho nos centros de acolhida, nos centros de cidadania, que são os centros de referência da diversidade CRDs, que nós temos 5 em São Paulo. Sim. E que nós temos um trabalho para pais e mães de homossexuais. Então, a gente acolhe essas pessoas, geralmente é um psicólogo, uma psicóloga, senta, conversa, explica, ensina o que é, explica que ninguém vira nada. Porque o que me fez mais sofrer na vida foram os meus pais e a minha família acharem que era uma safadeza. Entendeu? Esse estigma moral. Mas como que é uma safadeza se eu com 6 anos de idade achava que era uma menina e era toda afeminada? Criança de 6 anos, de 5 para 6 anos, não tem safadeza.
É natureza mesmo. Então, quer dizer, isso está provado. Então, a gente tem essa questão. Você sabe que aqui na Câmara tem um projeto aprovado do vereador Tamir Miranda, que foi meu trabalho de faculdade quando eu me formei em jornalismo, que é colocar a inteligência emocional como disciplina obrigatória nas escolas. Não trata de questão de gênero, mas trata de uma coisa chamada respeitabilidade. Né? O branquinho que tem que respeitar o pretinho que tem que respeitar o japonês tem que respeitar o indígena que tem que respeitar a mulher que tem que respeitar a lésbica. Então, a gente fala de respeitabilidade, o mais novo respeitar o mais velho. A gente tinha antigamente uma disciplina que chamava Educação Moral e Cívica, bem antigamente, acho que nem é da época de vocês. Eu cheguei a ter. Era o mínimo que a gente tinha de civilidade, que não tem mais, nem isso. Aí as crianças parece que vão para a escola e voltam pior, porque além de tudo tem uma internet que foge do controle dos pais, e essas crianças aprendem coisas absurdas, que eu fico chocada. Então eu vejo crianças falando coisa para professores que na minha época elas estariam mortas de tanto apanhar. Entendeu? Então, eu não sei, essa é uma permissividade sem controle, pais sem condições de serem pais ou mães, né? Aí me vem um monte de questões, porque, assim, também são vítimas do sistema. Sim. São vítimas de, inclusive, causas religiosas que plantam a ideia de, vai lá, crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei-vos e multiplicai-vos funcionava lá em 1500, quando a Igreja Católica precisava formar um exército em nome de Deus. Hoje não funciona mais, porque hoje se crescei-vos e multiplicai-vos não tem cesta básica para todo mundo, não tem emprego para todo mundo, não tem benefício para todo mundo. Então não é mais crescei-vos e multiplicai-vos, é controla o negócio aí porque você só pode ter um filho. Ou você só pode ter 2, planeja. Hoje a realidade é outra, né? A gente vê, mas essa informação não chega. Ainda tem muita gente no crescei-vos e multiplicai-vos. Isso tem que parar. A questão da informação é muito importante. Eu sei que a coordenadoria tem um trabalho muito forte nas redes sociais. As redes sociais são extremamente ativas, extremamente engajadas e traduzem a informação para que o pessoal, para que chegue de fato, para que a pessoa, que seja a pessoa que é ignorante, tenha um atendimento. E também tem as vans, o trabalho de atendimento móvel local, que também faz. Qual que é a importância disso para a gente começar a quebrar esse ciclo também? Isso vai conversar com a questão da parada LGBT, que você perguntou qual a importância da parada. Sim. A parada LGBT hoje, ela é extremamente importante quantitativamente. É uma grande foto para um cartão postal, para mostrar para o mundo, para os políticos brasileiros, que nós existimos. Mas o que é mais eficaz no combate à LGBTfobia são as paradas periféricas. É ir no bairro. Então, nós temos a parada Capão Redondo, a parada Grajaú, a parada Cidade Tiradentes, nós temos tudo isso. Essas paradas menores, elas precisam ser tratadas com mais amor e carinho, porque são elas que vão até a periferia. A periferia não vem para a parada LGBT de São Paulo porque ficou elitista. Né? Os próprios membros da comunidade que são periféricos não conseguem chegar. E quando chega, não tem voz, porque é tudo muito grande. Como é que eles vão dar uma palavra em nome da periferia? Não dá. Não tem condições. Né? Para você ver, eu levei 27 anos para ter um destaque na parada que foi esse ano, cantando o hino nacional. Sim. Nem eu nunca tive. Eu que sou famosa, militante, política, nem eu nunca tive direito a isso. Imagina a coitadinha que está lá na periferia do Capão Redondo. Não vai ter voz nunca. Então, criou-se as paradas periféricas. E pela primeira vez, esse é outro avanço na coordenação, eu já tenho no orçamento do ano que vem as paradas periféricas, que não tinha. Eles faziam tudo a pão e água. E por esforços próprios dos militantes. Agora não. Agora eles vão ter assistência. As lésbicas, o ano que vem já está no orçamento a caminhada lésbica, que elas nunca tiveram ajuda. Legal. Então elas têm um ranço com prefeitura, com todo mundo. Por quê? Porque elas não sabiam que elas poderiam ser assistidas também. Mas por quê? Porque outros coordenadores nunca fizeram esse trabalho. Então eu estou fazendo esse trabalho agora, né? Estou trazendo a comunidade, por isso que eu preciso do Casa Arco-Íris. Então a unidade móvel, ela tem a importância da parada periférica no combate à LGBTfobia. Por quê? Nós temos o CRD lá da Zona Norte. Mas às vezes a Zona Norte é gigante. Às vezes é longe para quem mora na própria Zona Norte. Então nós temos a unidade móvel que a gente vai em pontos específicos, onde tem metrô, onde tem... Porque a intenção da unidade móvel é atender quem? Os heterossexuais. Esclarecer. A gente leva os monitores formados para isso, que geralmente são pessoas trans, formados para isso, para que eles esclareçam os héteros do que é isso.
O que tem de política pública? O que está sendo feito? O que é um E travesti, por quê, uma né? travesti? E por que precisa porque precisa, Sim. né? Então a gente leva dados. Ó, o Brasil é o país que mais mata a comunidade LGBT. E isso não é orgulho nenhum, tá? Nossa Pra gente. É um Senhora, ranking que eu terrível. preferia não estar. Mas nós estamos. No paradoxo de tudo isso, também é o país que mais consome pornografia LGBT de travestis. Mas é cultural, né? A gente Sim. precisa mudar isso e é um trabalho de formiguinha. Eu não vou estar viva para ver o resultado. Mas espero que sim. Não, Mas o trabalho que você está fazendo ao longo desses anos, com certeza, né? E com certeza é o que você espera que inspire outras pessoas, Sim. outros políticos, né? Personalidades que, né, continuem com esse trabalho. Eu vejo resultados. Eu acho que eu sou uma árvore. Eu detesto falar de mim assim na primeira pessoa, mas eu acho que eu sou uma árvore de bons frutos. Por exemplo, em 2000, eu fui a primeira drag queen brasileira a gravar um CD cantado, porque a ordem era dublagem, era cultural. Eles não aceitavam drag queens cantando. E aí eu era drag queen na época, não era trans ainda, não tinha me assumido. Aí eu fui a primeira drag queen a gravar um CD cantado, que foi extremamente mal recebido pela comunidade LGBT, porque era muito fora do que era culturalmente aceitável. E eu fiquei insistindo, fui gravando, até que foi entrando, foram aceitando, eu fui brigando pra cantar no meio das dublagens lá do Madonna, não sei o que, cantava uma música minha e tal. Foram aceitando, aí a gente se depara com uma realidade hoje que tem Pablo Vittar, tem Gloria Groove. Então, quando eu vejo essas meninas brilhando, eu falo, a minha luta valeu a pena. Eu Sim. ter brigado lá valeu a pena. Politicamente, a mesma coisa. Em 2002, eu era a única candidata LGBT candidata no Brasil inteiro. E eu fui trabalhando isso para que as pessoas se envolvessem, falando nas boates. Eu disse, a gente tem que se envolver em política, a gente precisa ser político. Eles estão mandando, a gente está obedecendo, mas eles não sabem o que a gente sente. Eu fui levantando essa tese e eu vi gente se interessando. Quando eu vejo a Erika e Hilton eleita, eu falo, é a minha vitória. Sim. É o meu fruto. Mesmo que ela não admite. É o meu fruto. E que bom que é. Então, eu fico feliz. Então, como eu estava bem profissionalmente, artisticamente, tá tudo certo. Eu queria que pessoas estivessem lá, até para nos ajudar nessa causa. Mas eu precisava estar, porque quem quer bem feito, vai lá e faz. Se eu tenho essa maturidade, se eu tenho esse cunho político, eu tenho que tomar posse disso no momento. Esperei minha vida estabilizar e estou aqui. Até porque é muito bom quando eu faço a minha declaração de imposto de renda e tudo, que é anterior a ser política e eu tenho tudo que eu tenho, todo mundo sabe que não foi com dinheiro público. Sim, exato. Maravilhosa. Léo, nem parece. O papo tá avançando, o tempo tá correndo. E a Voz da Consciência falou pra gente, pra um bloco que é bem legal, chama Ping Pong. Bora. Essas são as nossas perguntinhas papum. Primeiro, do que você já conhece aqui da cidade de São Paulo, qual que é o seu lugar preferido? Cara, eu sou apaixonada por natureza e eu só consigo me sentir em paz quando eu tô perto de natureza. Então é o Parque do Ibirapuera. Ibirapuera? É. Gosto. Perfeito. Se São Paulo fosse uma palavra, seria... O caos. Meu Deus, São Paulo tá um caos, porque é muita gente e muita gente necessitada. Então, quando eu olho para São Paulo e eu vejo esse caos, estou falando desses extremos da periferia e de gente que vem de fora para cá, porque São Paulo é uma grande mãe que acolhe todo mundo, mas muita gente vem despreparada. Quando eu falo que São Paulo é o caos, eu não estou jogando a culpa só nos políticos. Eu estou falando das pessoas que vêm achando que aqui tem fórmula milagrosa para tudo, e não tem, aí vai parar na rua. Então, quando eu vejo esse monte de gente na rua, quando eu olho para Cracolândia, que é um problema crônico que nós temos, e não é só de São Paulo, é do mundo inteiro. Sim. A ONU está debatendo como resolver esse problema e não sabe. Como é que a gente vai resolver? É uma questão muito complexa, multidisciplinar. Não é uma questão de segurança pública apenas, porque se violência resolvesse, porrada resolvia. E não está resolvendo, a gente já viu isso acontecer. Então a gente está estudando profundamente como resolver esse caos que é São Paulo. Qual é o seu sonho aqui para a capital? Eu quero ser... Não só para a capital, né? Eu vou falar nacionalmente, eu quero ser presidente do Brasil. E aí eu vou ter um olhar carinhoso por São Paulo. Que legal. Agora essa é profunda, hein? Se você pudesse voltar no tempo, uns anos, bons anos assim atrás, o que você daria de conselho para Léo lá atrás? Se eu pudesse olhar para a criança que eu fui, eu falaria para ela, você é tão forte, o tanto que você nem sabe, fica firme que tudo vai dar certo. Que você vai chegar lá, que você vai ser um grande nome e que você vai salvar muitas vidas. Então, se acalme. Porque se eu tivesse alguém me falando isso naquela época, eu não teria sofrido tanto.
E para o jovem, esse jovem que você olha com tanto carinho de hoje aqui, que conselho você dá? Não se misture com cultura que não é de paz. Essa cultura de ódio, ela está dos dois lados, não é só do lado da direita ou da esquerda, ela está dos dois lados. E a gente já entendeu que no grito a gente não vai ganhar. Estude, se capacite, trabalhe, fique firme, porque as coisas vão dar certo e que eu estou aqui. Esses jovens têm a mãe biológica, mas eu sou a mãe LGBT. E agora uma dica cultural que você gostaria de deixar para quem está nos acompanhando. Pode ser uma dica de um filme, dica de um lugar para frequentar aqui em São Paulo. Uma dica cultural. Para o ano que vem, visitar o Casa Arco-Íris. Vai ter muita cultura. Isso aí, profetizando. Olha só, isso profetiza... Já vendi meu peixe. Exatamente. Fica o recado. Fica o recado. Vai juntando para ir para o Casa Arco-Íris. Vai ser um lugar muito aconchegante. São 24 andares totalmente voltados para a cultura, empregabilidade. Nós temos um andar inteiro lá só para trabalhar empreendedorismo para as pessoas da comunidade LGBT. Sebrae fechou um contrato comigo. Todos os cursos serão gratuitos, né, para a gente trabalhar essa coisa da pessoa se preparar para o mercado mesmo. Então, vai ser um lindo lugar e acreditando que vai dar certo, profetizando, eu já quero deixar o convite para que vocês conheçam. Iremos com todo prazer, Quais são os próximos passos agora, saindo um pouco do ping-pong e indo para esse encaminhamento de programa? Os seus próximos passos? Eu tenho 4 prioridades na agenda do prefeito, então eu tenho que trabalhar uma de cada vez. Uma delas eu já consegui, que é uma coisa confidencial que eu não posso falar. Outra é conseguir mais 4 cargos para minha coordenação, porque nós somos uma equipe de apenas 8 pessoas para cuidar de muito trabalho. A gente não dá conta, tá todo mundo sobrecarregado. Eu tenho trabalhado 15 horas por dia, já perdi 5 quilos. E para mim, que já sou muito magra, 5 quilos é muito, né? Eu não posso perder 5 quilos, preciso recuperar meu peso. Mas não dá, porque a gente está trabalhando de maneira ostensiva mesmo, então tá muito puxado. Então, isso também foi uma coisa que eu já conversei com o prefeito ontem, parece que já deu certo. Para trocar o Casa Arco-Íris, só como coordenadora eu não consigo, então estou pleiteando ser, pela primeira vez também na história do país, ser uma secretária da diversidade. Então, a gente vira uma secretaria. Eu já estou em trâmite, negociando com o prefeito, com o secretário de governo Edson Aparecido, Casa Civil. A gente está vendo se a gente consegue, como é que a gente faz isso. E o próprio Casa Arco-Íris, que vai ser o maior desafio que São Paulo já viu. Casa Arco-Íris vai sair, a gente tá... Nossa, a torcida aqui já tá a torcida aqui e já fica o convite para você voltar uma segunda vez aqui no SampaCast, contar tudo, já contar o andamento, com certeza. Já concretizado. Voltar com ótimas novidades. Por favor. É isso. Então, obrigada, Léo. Foi muito bom o papo com você. Infelizmente, acabou o nosso tempo, a gente tem que encerrar. Obrigada, então, a você. Obrigada, né, Dan? Obrigado, Hanna. Obrigado, Léo, de novo. Que prazer, que prazer legal. Para mim também. Tem muita coisa pra gente conversar, eu falo rápido para tentar dar conta, então peço até desculpas para quem tá em casa, porque a pessoa me vê falando, não, dá até falta de ar, ela não para de falar. Mas é porque a gente tem pouco tempo para falar coisas muito profundas, muito importantes. O recado que eu deixo para todo mundo, principalmente LGBT, eu tatuei no meu braço uma coisa que chama assim, ó, uma frase que tá escrita aqui, ó: decidi amar você. É essa cultura de paz. Eu tatuei isso aqui quando eu entender que o ódio nunca vai vencer e que eu acredito no amor. Eu acredito no amor em todas as esferas. Inclusive... Você consegue até mostrar para o pessoal? Tem uma câmera assim, pra mostra para aquela câmera que o pessoal já consegue, né, ver também junto. Tá escrito que decidi amar você e é essa mensagem que eu quero deixar. Coloque amor em tudo que você faz, porque o amor sempre vai vencer. O amor é o sentimento mais avassalador do universo. Nada fica de pé diante do amor. Se você colocar amor em qualquer situação, e eu ponho amor na política, a gente vai vencer. Obrigado. Maravilha, Léo. Tá dado o recado. Papo muito bom com você. Tá convidadíssima para uma próxima. Já veio aí na agenda. Aceitarei. Obrigada, então, para você. Obrigada, Dan. Mais um SampaCast, a gente falando bastante aqui. Então é isso, o SampaCast de hoje está chegando ao fim. Lembrando que semana que vem tem mais. Continuem, é claro, acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo nosso portal, né, Portal da Câmara, e também pelas nossas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade. Até mais.